Capítulo 13. Tecnologias para se locomover. Essa seção do livro é uma das que eu estava mais ansioso para escrever, pois ultimamente tenho refletido muito sobre como a mobilidade e a locomoção são áreas que deixam explícita a nossa necessidade de evoluir como espécie utilizando tecnologia como extensão própria. Estamos entrando na era dos veículos autônomos, elétricos com sensores embutidos que fazem com que a experiência de se locomover não seja apenas ir do ponto A ao ponto B, mas sim uma expressão artística da integração humana com as máquinas. Antes de listar as tecnologias que você pode utilizar para se locomover, lembre-se que A Arte de Hackear o Tempo é um livro global. Isso significa que talvez algumas das tecnologias que irei citar não façam sentido no seu país, por motivos de regulamentação, logística, financeiros e até mesmo políticos. Isso não quer dizer que esses motivos são absolutos e que nunca será viável utilizar essas tecnologias em seu país, pois como a história nos mostra, diversas tecnologias que há 2 décadas eram inviáveis em diversos locais, hoje são extremamente comuns. Talvez você seja uma das pessoas que irão popularizar essas tecnologias em seu país, sendo um dos pioneiros que vão levar o avanço tecnológico e ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. Então vem comigo que vou te mostrar algumas das tecnologias mais revolucionárias e que servem para hackear o tempo na locomoção. Rovers. Vamos começar com uma das mais indicadas para quem precisa se locomover por distâncias que aparentemente não são tão longas, mas que cansam caso você for andando. Como a distância que eu percorria quando comecei a trabalhar como instrutor de informática em 2012, um trajeto de 3 km que eu percorria andando em média 3,5 km por hora. Levava geralmente 40 minutos na ida e 40 minutos na volta, então eu preferia ir andando, pois para pegar um ônibus às vezes demorava 30 minutos só esperando chegar, desconsiderando quando vinha lotado e não dava nem para subir nele. Na época o Uber não existia no Brasil e eu não tinha idade nem habilitação para dirigir, mas, mesmo que tivesse, ficaria refém do trânsito da minha cidade, que geralmente nos horários de entrada e saída das empresas ficavam travados. Então, a melhor opção era ir andando. O problema é que por mais que andar 3 km na ida e na volta parecesse um trajeto curto, eu chegava no trabalho cansado e suado, sem contar as vezes que meu sapato furava de tanto andar e eu sentia a sola do pé ardendo. E na volta era pior ainda, pois imagine chegar no trabalho já cansado, trabalhar o dia inteiro e repetir o trajeto na volta. Eu chegava em casa morto. Mas algumas horas após chegar em casa, eu precisava repetir o mesmo processo, pois a mesma distância da minha casa para o meu trabalho, era da minha casa para a minha escola. Se sua rotina é parecida com a que eu tinha em 2012, então você vai pirar com a tecnologia dos rovers. Imagine que você possa acoplar rodas aos seus pés, como se fossem uma extensão das suas pernas. Através de plataformas eletrônicas com equilíbrio e balanceamento próprio, onde você simplesmente sobe, estabiliza e inclina levemente o corpo para frente. Magicamente, ela começa a acelerar e te levar para frente. Da mesma forma, caso você queira frear ou diminuir a velocidade, basta inclinar o corpo levemente para trás. Ah, Felipe! Tem que ser equilibrista para andar nisso aí. É aí que a mágica acontece. Além dos rovers terem uma tecnologia de autobalanceamento que te ajuda a se equilibrar, depois da curva de aprendizagem parece que as rodas fazem parte do seu corpo. Se você já aprendeu a andar de bicicleta, moto, carro ou qualquer tipo de veículo que exija coordenação motora, sabe que a partir do momento que aprende fica tão natural como os próprios movimentos do corpo. Memórias musculares são criadas em seu cérebro e você executa no automático. Esse é um dos conceitos práticos que, novamente, provam que a melhor forma de evoluirmos como espécie é integrando tecnologias ao nosso corpo. Os rovers são ideais na locomoção desse modelo de rotina que exemplifiquei, pois eles andam no dobro da velocidade da sua caminhada, como se você estivesse correndo. Em uma caminhada comum, andamos em média 3,5 km por hora e os rovers chegam até 10 km por hora, e você não precisa andar na velocidade máxima dele para tirar bom proveito. Se você andar a 7 km por hora já chegará na metade do tempo que chegaria andando. Os rovers são elétricos, então podem ser carregados na tomada assim como você carrega seu celular, e com a bateria cheia você pode percorrer em média 10 km. Os 3 tipos de rovers que na minha visão são os melhores da categoria são os rover shoes, as rover balls e as rover bods. Eles são bem semelhantes, porém cada um se adapta a um tipo de rotina e preferência.
Os hovershoes e as hoverballs, por exemplo, cabem na sua mochila comum, enquanto as hoverboards precisam de uma mochila específica. Em compensação, alguns modelos de hoverboards têm mais durabilidade e atingem uma velocidade maior que as hoverballs e os hovershoes, então o ideal é você mesmo analisar as características individuais de cada e entender qual se adapta mais às suas necessidades. Se ainda não ficou claro para você como os rovers funcionam, dá uma olhada nos vídeos que disponibilizei no link matozins.com/rovers e se prepare para nunca mais achar normal se sacrificar percorrendo trajetos que na teoria são pequenos, mas na prática te cansam e prejudicam sua performance no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra atividade que queira fazer. Enfim, como toda tecnologia existem os lados negativos e eu preciso apresentá-los para que você não faça sua análise com dados ocultos. Os rovers não são indicados para locomoção caso seu trajeto tenha diversas subidas, muita areia, terra ou paralelepípedos no chão. Algumas hoverboards até aguentam o tranco, mas mesmo assim todas elas são mais indicadas para trajetos que possuem ciclovias, calçadas, ruas retas ou levemente movimentadas. Um outro lado negativo é que os rovers não percorrem longas distâncias, então como citei anteriormente, seu trajeto precisa ser calculado incluindo ida e volta e deve se enquadrar na autonomia do equipamento. E para finalizar os pontos negativos, os rovers são fabricados para aguentar no máximo 100 kg para utilizá-los, então se seu peso for maior que esse, os rovers não são a tecnologia ideal para você hackear o tempo na sua locomoção. Fique tranquilo, pois existem outras tecnologias semelhantes que suportam um peso maior, que têm mais autonomia de bateria, que percorrem distâncias mais longas e que atingem velocidades mais rápidas. De qualquer forma, caso seu trajeto não tenha os problemas que acentuam os pontos negativos dos rovers, ainda existem dois pontos positivos que não citei. O primeiro é que você pode guardá-los em uma mochila onde estiver, independente de ser sua própria mochila ou uma específica para o equipamento. O ponto é que os rovers são compactos e portáteis, e isso faz com que você não precise se preocupar com lugares para estacionar, como se preocuparia tendo uma moto ou um carro. Parece besteira, mas em alguns lugares a dor de cabeça para conseguir encontrar um lugar bom e seguro para estacionar é muito grande, sem contar o valor que você paga para deixar o carro parado e a preocupação se alguém o danificou. Existem coisas na vida que não têm preço, como o tempo e a paz, só de não esperar 30 minutos todos os dias em um ponto de ônibus e não se gastar energia se preocupando onde parar seu veículo com segurança. Os rovers se tornam uma das melhores opções para trajetos curtos e médios. Falando em preço, o segundo ponto positivo é que os rovers têm um dos preços mais acessíveis entre as tecnologias para hackear o tempo. Parcelando, o valor que você irá pagar é equivalente ao valor que você pagaria só em combustível tendo um carro, sem se preocupar onde irá guardá-lo, se terá onde estacioná-lo e sem precisar gastar um valor muito alto. Nos hovershoes você pagaria o equivalente aos custos mensais com o combustível de uma moto, nas hoverballs de um carro popular antigo e nas hoverboards de um carro popular mais moderno. Caso queira conhecer mais dessa tecnologia revolucionária, acesse o site e veja qual é o modelo ideal para você. Disponível em matozins.com/rovers.